Boa tarde, me chamo Fabiana Barbosa Gomes, eu sou doutora em Geografia e hoje a gente vai falar nessa palestra sobre geotecnologias na gestão ambiental, os nossos desafios e iniciativas que temos para o desenvolvimento sustentável. As perguntas a gente vai deixar para o finalzinho, para a gente ter uma melhor interatividade, tá? Então a gente deixa os últimos 5 minutos para já abrir para as perguntas acompanhadas, então. Vamos só dar uma correção no áudio, melhorou? Todos estão ouvindo? Pode me dar o feedback? Não melhorou o áudio? Melhorou um pouco? O áudio está muito baixo? Melhorou? O áudio está melhor agora? Pode dar um feedback? Mas o áudio está muito baixo. Tem que aumentar. Só um minutinho, a gente vai pedir para aumentar o áudio. Melhorou? O áudio não melhorou? Melhorou? Não é áudio. Estamos decidindo o microfone. Oi, testando. 1, 2. Melhorou o áudio? Melhorou? Tá, obrigada. Melhorou? Certo. A gente pode compartilhar, então, a tela da apresentação, agora que melhorou? Certo. Então, a gente trabalha nos projetos, todos esses projetos que o Centro de Estudos de Terra desenvolve, eles estão ligados às ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para isso, como a Amazônia ela tem grandes extensões, as ferramentas de geotecnologias, que a gente vai ver algumas, elas estão viabilizando muitos projetos, porque elas têm essa capacidade de analisar grandes áreas, né? E essas geotecnologias são tecnologias que estão ligadas a uma referência geográfica, né? Então, todo material que ele é feito, ele tem uma referência geográfica no espaço. E aqui a gente trabalha com a questão do sistema de informação geográfica, com a questão de ferramentas GPS, topografia, sensoriamento remoto via satélites, fotogrametria e drones. Como é o uso dessas geotecnologias e as aplicações práticas nos nossos projetos? Então, a gente desenvolve, com essas ferramentas, a gente desenvolve alguns produtos, né, que são utilizados, mais para frente a gente vai ver como são utilizados nos projetos, são mapas, né, ou mesmo algumas análises de fenômenos, né, espaciais, e também como banco de dados geográficos para armazenamento, né, e depois para a utilização desses dados. E quais são as ferramentas do SIGWeb, né, e outras ferramentas que elas são, na prática mesmo, ligadas a esse projeto? Como é o passo a passo que a gente utiliza nos projetos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Limpo? Gente, a gente ainda está tendo problema com o áudio. Está muito baixo. A gente está tentando resolver, eu estou tentando falar o máximo próximo do microfone, mas a gente não está conseguindo.
Vamos tentar melhorar. Tá. Uma das ferramentas que a gente mais utiliza é... Gente, eu vou tentar colocar esse outro fone. Para ver se melhora. Melhorou? Pode dar o feedback? Uma ferramenta que a gente utiliza bastante e que está bem acessível hoje, né, a toda a sociedade é a questão do GPS. E ele é um sistema, né, composto por 24 satélites, e hoje a gente utiliza tanto ele como uma ferramenta, né, em campo, para coleta de dados na área rural, em florestas, mas também essa é uma ferramenta que está bem acessível hoje em qualquer smartphone. Então, é uma das ferramentas de geotecnologias que hoje estão mais acessíveis. Então, dessa forma, não se precisa de grandes projetos hoje, muitos utilizam essa ferramenta em populações tradicionais, porque é uma ferramenta barata, né, e acessível para toda a sociedade. Outra ferramenta que a gente utiliza bastante, que a gente fala sempre que a gente faz o acompanhamento histórico de ocupação na Amazônia, são as imagens de satélite. Hoje, no Brasil, a gente tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que ele disponibiliza imagens tanto de satélites brasileiros quanto de satélites do exterior. E aí tem essas imagens produzidas, eles têm um banco de dados que a gente pode acessar, depois a gente manipula essas imagens e você pode, a partir daí, fazer várias análises. Como a gente trabalha com a questão de restauração, né, de recuperação de florestas, então é importante a gente ver todo o histórico da área. E essa ferramenta, com uma resolução apropriada, ela viabiliza muito esse trabalho. Outra ferramenta que a gente trabalha são os modelos numéricos de terreno. Então, com esse tipo de material, a gente consegue ver a questão da altimetria, a gente consegue ver a questão da drenagem dos rios e como isso tudo se comporta. E o drone, que também é uma outra ferramenta que hoje está mais acessível à sociedade, né? Para a região, como eu disse, como são grandes áreas, né? A Amazônia ela tem uma extensa área, então as imagens de satélite, quando você vai tratar de projetos de grande escala, elas são as mais apropriadas. Quando a gente vai fazer o monitoramento de pequenas áreas, de produtores, como no caso de alguns projetos que a gente tem, o drone eles têm se mostrado uma ferramenta bem eficaz, até porque a resolução dessas fotografias nos ajudam a dar um melhor retrato da paisagem. Então, são esses veículos não tripulados que eles têm tido uma boa entrada também nesses trabalhos de conservação e de gestão ambiental. Aqui é um exemplo de como a gente utiliza, né? Como a gente trabalha com a questão de restauração florestal. Então, a gente tem o registro inicialmente em campo, né? Com as máquinas fotográficas comuns, e em seguida a gente faz esse levantamento aéreo para entender essa dinâmica, essa mudança que vai acontecendo na cobertura conforme o processo de restauração que a gente realiza nas propriedades. E outra ferramenta que está bem acessível à sociedade são as imagens do Google Earth. Então, eles também, esses tipos de imagens, eles são gratuitas, né? E elas também dão um bom panorama da dinâmica e de como se encontra a paisagem. No caso, a gente utiliza bastante porque ela tem uma boa resolução, né? Então, para pequenas propriedades, pequenas áreas, você também vai conseguir imagens com boa resolução e elas estão aí acessíveis gratuitamente. Outra ferramenta que a gente utiliza, que essa já é uma questão governamental, é o sistema SICAR, porque hoje os produtores rurais eles precisam se adequar, né, adequar sua propriedade, regularizar ambientalmente. Então, hoje o governo, no caso do estado de Rondônia, ele tem a plataforma dele, cadastro ambiental rural, e o projeto que vai dizer onde vai ser recuperado essas áreas é feito nessa plataforma. E a pessoa que vai realizar, o técnico que vai realizar essa restauração, ele precisa ter noções de cartografia, de geoprocessamento e de geotecnologias também. Mas essa plataforma é acessível e ela é que viabiliza, então, a regularização das propriedades que estão hoje na Amazônia com esses passivos, né? Essas áreas que foram desmatadas e que precisam, então, dessa restauração. Então, durante todo o processo de coleta de informações, a gente trabalha principalmente no estado de Rondônia,
Nós fazemos toda a coleta de informação de dados, usando todas essas ferramentas que eu apresentei para vocês, tanto coleta de GPS, a gente utiliza as imagens de satélite, a gente utiliza, quando necessário, as imagens de drone para dar validação a esses produtos e também as imagens do Google Earth. A base de dados que todo o estado tem referente àqueles temas de solos, de vegetação, e a gente transforma esses produtos em materiais cartográficos, tá? Que são esses mapas. O segundo passo dentro desses projetos, eles são levar esses materiais cartográficos, que são ferramentas de gestão, tanto para a sociedade, né, para as prefeituras, para que elas usem essas ferramentas, quanto também para a comunidade, para que elas entendam a paisagem que elas estão e possam fazer também, a colaborar com a tomada de decisão para melhor uso do seu espaço. Então, a gente produz esse material e depois a gente disponibiliza, né, para a sociedade, tanto para as prefeituras governamental, quanto para as populações que a gente trabalha. Uma forma, né, que quem trabalha com geotecnologias tem de dar transparência e também de deixar disponíveis os dados que são produzidos, uma ferramenta que chama SigWeb. No caso, os nossos projetos todos, né, se vocês puderem acessar depois, o site da Rio Terra, todos os dados estão disponíveis numa ferramenta que chama SigWeb, tá? E a gente, lá vocês vão encontrar todas as referências temáticas, como eu disse, de estradas, de vegetação, né? Os produtores que a gente trabalha, onde estão localizadas as propriedades, tá? E assim é uma forma de vocês interagirem, da gente ter um retorno da sociedade, desses projetos que são realizados, e também de a sociedade acessar essas informações que são disponibilizadas no SigWeb. Para a gente, quando você entrar no site da Rio Terra, a gente vai deixar o endereço no final, vocês vão ver que tem, quando você vai abrir, você vai ver o mapa, tá? Na barra esquerda você vai ter camadas diversas que você pode acessar, tá? E conforme você vai marcando as camadas, vão aparecendo então os temas que a gente deixou acessível para questão de visualização, tá? Dentro dessa plataforma do SigWeb Rio Terra estão localizadas todas as áreas que a Rio Terra trabalha, como eu disse. Então, você pode trocar pelas imagens do Google Earth, né? Você pode visualizar tanto a questão do mapa quanto de terreno. Você pode dar o zoom, visualizar por ano, conforme as ferramentas são apresentadas. Essas imagens, como eu disse, a gente usa algumas imagens do Google Earth. Então, a gente consegue, muitas vezes, quando são mais de 1.000 propriedades hoje, então, muitas vezes a gente consegue trabalhar com o Google Earth para a gente ver o antes de ter essa implantação de projetos de restauração, e depois de alguns anos, a gente consegue visualizar como houve o melhoramento da cobertura vegetal. Então, você escolhe um ponto para visualizar, clicando, você vai ver tantas informações referente aos dados, né, quanto a questão da restauração da cobertura. Vai ter dados da propriedade e também da cobertura do solo e da vegetação que está retornando. Dessa parte da apresentação, gente, então a gente finaliza. E aí eu gostaria de mostrar para vocês a questão do SigWeb, né, se a gente puder acessar. Podemos acessar o site? A questão do SigWeb, como eu mostrei para vocês, ele está hospedado no site da Rio Terra, né, que é a instituição que trabalhamos. E aí, como eu disse para vocês, essa ferramenta, ela é toda georreferenciada. Então, todos os dados que a gente produz em campo, com a coleta de GPS, os pontos onde a gente realiza as informações, com o imageamento de drone, todas essas informações, conforme vamos coletando, manipulando e analisando, a gente coloca nessa plataforma como forma de disseminar as informações.
Aqui na base, na lateral, a gente vai ter tanto a questão do mapa, né, ou você pode mudar para a questão de imagem, para a gente ver justamente aquilo que eu falei para vocês, da questão da mudança da vegetação, tá? Ainda nessa barra, a gente vai ter como tema as áreas protegidas, que são as unidades de conservação e as terras indígenas. No caso, gente, essa área toda em amarela são a área que a Rio Terra trabalha, são municípios, a extensão dos projetos que a gente desenvolve hoje, com a questão de restauração florestal, tá? Utilizando as geotecnologias. A gente, então, trouxe para visualizar aí quais são as áreas que são as unidades de conservação que são protegidas, né? Dentro dessa área que a Rio Terra desenvolve projetos. Em laranja, a gente vai ter as terras indígenas, tá? Quando você clicar também, você vai poder visualizar a questão das estradas, né? Porque tem vários estudos que demonstram que a questão do desmatamento ele ocorre principalmente próximo às estradas. E quando a gente vai para as imagens de satélite, que você cruza os dados, você tem a confirmação desses estudos que demonstram que a abertura de estradas influenciam muito. Então, a gente traz essa informação também para que a gente consiga fazer essas análises e estimular a sociedade também a entender esse contexto da paisagem, tá? Temos também a camada de drenagem, que é a parte da hidrografia, tá? Que são os rios, que hoje é uma questão muito importante para a restauração, porque, por exemplo, essa região de Rondônia, se a gente for analisar a própria imagem, vocês vão ver que essa parte bem verde é a única que ainda tem floresta. Esse tom mais bege, um verdinho mais claro, são áreas que já houve conversão. Então, a gente vê que são municípios que eles já têm uma boa intervenção humana. Então, nessa região, a questão da água hoje, os rios eles são muito assoreados, né? Não tem vegetação no entorno. Então, a gente traz essa camada da hidrografia também, para que as pessoas tenham acesso e consigam visualizar como está essa questão. A gente também procura atender nessa questão de restauração, principalmente essas regiões próximas aos rios, que a gente chama de APP, que são áreas protegidas legalmente, tá, gente? Aqui, a próxima camada, a gente vai trazer a questão das propriedades atendidas, como eu falei para vocês, dos projetos, tá? Que a Rio Terra desenvolve. Então, a gente tem atualmente o projeto Quintais, que foi desenvolvido Quintais Amazônicos, então vão aparecer as propriedades que foram atendidas nesse projeto. A gente vai ter aqui o projeto Semeando Sustentabilidade, que foi um outro projeto que também foi atendido nessa região. Então, quando você dá o zoom, a gente vai chegar lá na propriedade que foi atendida, tá? Clicando, a gente vai ter informação, né, do que ano foi, a qual endereço, e também a área dentro da propriedade, olha, que foi realizada a restauração, tá? Temos outros projetos, então, aqui, o Energias Renováveis, tá? O Projeto Plantar e o Reforest Action. Vamos dar aqui, diminuir o zoom para a gente visualizar a área como um todo. Então, só com essas informações, né, que estão disponíveis aí para a sociedade, a gente já consegue visualizar o quanto é importante essas ferramentas de geotecnologias para a questão da gestão ambiental na Amazônia, porque não se trabalha aqui com pequenas áreas. É muito difícil a gente ter um projeto que vá contemplar essa questão de restauração. Ela ocupa hoje grandes extensões na Amazônia. Então, a gente não tem como trabalhar com ferramentas de pequeno alcance para atender toda essa demanda que a gente vem com áreas que vêm sofrendo processo de degradação, tanto para a questão do monitoramento, né? Então, vocês, quando a gente ouve falar assim dos dados que o governo disponibilizou sobre desmatamento, sobre focos de calor, como eles são obtidos? Eles são obtidos através, como eu falei para vocês, por satélites, né? Então, aí a gente tem hoje em relação ao foco de calor, satélites que são meteorológicos. O INPE hoje ele trabalha com vários, né, satélites de outros países, ele capta essa informação, eles processam a informação e repassam para a gente essa reflectância do calor, né? Mas se você pensar a nível de Amazônia, tem que ser mais de um satélite. A questão do desmatamento também, eles trabalham
com imagens de satélite, de 2 a 3 tipos de satélite, porque eles têm que captar grandes áreas. Depois é uma equipe fazendo refino, né, para detectar ali onde houve o desmatamento, né? E aí, depois desse refino, é que a gente consegue validar essas informações com outras ferramentas, como no caso do drone que eu falei para vocês, que são de pequenas áreas. É claro que eu vi outras palestras, quando se trata de drone, a gente vai ter aqueles drones de asa fixa, que conseguem fazer uma cobertura maior, né, de passar imageamento maior, e os drones que a gente conhece como os que têm a palitinha de rotação. Esses a gente vai ter trabalhar com pequenas áreas. Então, após a coleta desses dados de imagem de satélite, que a gente tem essa resposta espectral, tanto da questão do desmatamento quanto da degradação, a gente pega esses polígonos que são específicos onde ocorreu, né, esse evento, e depois a gente consegue fazer então um acompanhamento para saber em campo, validar esses dados com a ferramenta do drone, acompanhado do GPS, tá, para validar esses dados. Uma outra questão é que a gente gosta muito de colocar para validação, como eu disse para vocês, é a questão do monitoramento mesmo, tá? Essa questão do acompanhamento da dinâmica é importante porque aqui em Rondônia, a questão da ocupação, ela teve início na década de 70. Então, sempre a gente está, com as imagens de satélite, como são áreas grandes, a gente está fazendo histórico, né, de acompanhamento. Então, a gente sempre acumula. Como o próprio INPE ele disponibiliza esses dados, então a gente tem o acompanhamento anual de como está acontecendo esse desmatamento, qual a região que está acontecendo esse desmatamento, e visualizar também o porquê, porque às vezes tem outras dinâmicas de culturas, que muda, aqui no caso de Rondônia, muda muito de uma atividade econômica, por exemplo, criação de boi, e aquela área deixa de ter essa atividade econômica e vende para uma outra que vai implantar soja. Então, a gente procura fazer esse acompanhamento, utilizando essas ferramentas, para a gente entender esse processo de mudança de cobertura do solo também. E hoje, o que ligando a políticas, né, do Estado e nacional, como o Código Florestal, que hoje ele vem com esse olhar de restaurar, né, essa parte do passivo depois de 2008, a gente precisa desse entendimento para saber onde estão essas propriedades que estão com esse passivo. E como em Rondônia, a gente tem muitas propriedades que a gente diz que são pequenas propriedades, que são aqueles produtores da agricultura familiar que muitas vezes não têm condições de restaurar. Então, a gente faz a detecção dessas áreas com essas ferramentas e aí a gente faz o trabalho de restauração florestal, que é realmente recuperar aquela área, aquela floresta, principalmente, como eu disse para vocês, no entorno de rio. E depois a gente continua ainda com esse monitoramento com a geotecnologia. Vai lá, faz o imaginamento drone, vê como está o crescimento das espécies e faz todo esse acompanhamento utilizando essas ferramentas. Então, para encerrar e a gente deixar os minutos, tá, para a pergunta, a gente trouxe esse panorama, né, de como se pode usar essas ferramentas de geotecnologia, GPS, drone, imagens de satélite, que muitas estão disponíveis para a sociedade, tá? Eles têm sim um papel super importante pelas dimensões que a Amazônia, né, tem e seria um esforço muito grande. Então, como desafio para encerrar, o que eu coloco aqui, ainda se tem muitas ferramentas que não estão acessíveis para a sociedade e a gente precisa ter esse acesso porque a gente só trabalha com grandes extensões, né? É claro que a cada dia mais elas estão mais acessíveis, mas o desafio é conseguir fazer essa mudança, né, essa conversão de transformar essas atividades econômicas de uma forma mais sustentável, né? E é por isso que os nossos projetos todos estão muito alinhados com esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, tá? Encerrando, eu agradeço, né, pelo convite e espero que vocês aí acessem o site, que a gente disponibiliza todas essas informações com o intuito realmente de disseminar a importância e as ferramentas de tecnologias. Fica aberto, tá, gente, para perguntas e comentários.
Bom, encerrando, eu acho que já falta mais somente um minuto. Então, reforçando, né, quem quiser mais informações, tem o contato e o e-mail da Riterra, tá? Peço para que acessem e depois, com contato... Ok.